Muito bem. Abra sua Bíblia, ou reabra sua Bíblia, em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículos de 3 a 5. Eu estarei lendo o primeiro versículo, o versículo de número 3, as vozes femininas, versículo de número 4, e as demais vozes masculinas, o versículo de número 5. Eu vou ler o versículo de número 3, as irmãs, o versículo de número 4, e as demais vozes masculinas estarão lendo o versículo de número 5. Falamos assim a palavra do Altíssimo. Não só isso, mas também nós gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. As irmãs. Os irmãos. Pai querido, mais uma vez nos encontramos diante da Tua palavra e queremos te agradecer, ó Senhor Deus, por este privilégio, ó Senhor Deus, pela liberdade que temos de fazermos uso da Tua palavra. Muito obrigado pelo nosso país, muito obrigado pelo nosso estado, muito obrigado pela nossa cidade, ó Senhor Deus, porque temos essa facilidade, ó Senhor. Nós te agradecemos e te suplicamos que a Tua palavra encontre espaço, ó Senhor Deus, no coração daqueles que tanto precisam, ó Senhor. Nós precisamos, todos nós precisamos, mas existem aquelas pessoas que é um solo que está pronto para receber esta semente, ó Senhor Deus, e que essa semente possa cair neste bom solo e frutificar, ó Senhor. Nós te agradecemos e te suplicamos em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Querido, nós vamos meditar nesta noite sobre este tema que os irmãos devem estar olhando ali na tela. 3 palavras para um vencedor. 3 palavras para um vencedor. Nós já lemos da palavra do Senhor, temos na palavra do Senhor que em Cristo somos mais do que vencedores. Mas só que nós enfrentamos dificuldades também. Não é porque somos servos do Senhor, estamos e somos salvos pelo Senhor, que nós não passaremos por algum tipo de dificuldade. Estamos propensos ou somos propensos a passarmos por algum tipo de dificuldade. Se eu fosse perguntar aqui quem nunca ou quem já passou por dificuldade, alguns dos irmãos ergueriam um dos braços e acenaria e falaria assim: eu já passei por dificuldade. Então, algumas pessoas imaginam assim: uma vez que eu estou salvo, eu não vou passar por dificuldade. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, com a ação permissiva de Deus, podemos ser alcançados por alguma dificuldade. Precisamos entender isso. Mas dentro desse tema aqui, 3 palavras para um vencedor, se nós agirmos dentro dessas 3 palavras, nós conseguiremos vencer com uma facilidade maior. Conseguiremos transpor esses obstáculos que surgem em nossas vidas. A nossa vida é marcada por desafios e obstáculos. É marcada por desafios e obstáculos. A cada semana, a cada dia, a cada semana, a cada mês, existe um obstáculo para nós transpormos, para nós ultrapassarmos. Surgem obstáculos e desafios enormes. E às vezes nós temos dificuldade de transpor esses desafios. Às vezes nós temos dificuldade de ultrapassar esses desafios. Mas eles aparecem. Eu sei que muitos podem imaginar assim: não, mas se Deus está comigo, com Deus, usamos muito esse jargão, né? Com Deus no barco tudo vai muito bem. Sim, com Jesus no barco tudo vai muito bem. Mas precisamos entender que as dificuldades podem chegar até o nosso lar, pode chegar ao nosso casamento e pode chegar também à nossa vida. Mas mediante essas 3 qualidades que são fundamentais para vencermos, os irmãos poderão observar que alguns servos do Senhor, dentro da Bíblia, eles utilizaram
essas qualidades para conseguir vencer. E na medida que eu colocar também, na medida que nós colocarmos essas qualidades, nós veremos que se eles conseguiram, nós também temos condições de conseguir, de vencer, de transpor esses desafios. Então, 3 qualidades são fundamentais para vencermos. Os irmãos olharam no princípio aquele triângulo, ficaram sem entender. Mas ali eu quis colocar como se fosse 3 palavras. 3 palavras, ok? E quais são essas 3 palavras? Insistência, persistência e resiliência. Às vezes imaginamos que essas 3 situações aqui são a mesma coisa. Mas insistência é uma coisa, persistência é outra e resiliência é outra. Então essas 3 situações nós precisamos utilizar em nossas vidas. Quando surgir alguma dificuldade, eu preciso utilizar uma dessas questões, ou as 3 questões. E eu vou colocar para os irmãos alguns servos do Senhor que usaram e utilizaram a insistência, a persistência e a resiliência. A primeira é a insistência. Vamos lá para a insistência. O que é insistência? Refere-se à ação de insistir em algo, de não desistir das dificuldades. Não desistir das dificuldades. Então, isso que nós podemos entender como insistência. Não desistir das ou nas dificuldades. Eu não posso desistir. E aí peguei como exemplo, aqui em 1 Samuel capítulo 1, versículo de número 9. Nós vamos ver aqui algumas pessoas, pelo menos nesse texto, uma pessoa, que diz assim, 1 Samuel capítulo 1, versículo 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar no templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, observem bem, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um varão ou um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. No versículo 12, demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Versículo 13, porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que ele a teve por embriagada. Versículo 14, e disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que te tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o teu Deus, e o Deus de Israel, te conceda a petição que lhe fizeste. Encontramos aqui uma situação de uma mulher estéril. E uma mulher que, na insistência, observe que em determinado momento ela até imaginou que o Senhor não estava ouvindo a oração dela, que o Senhor havia esquecido dela. E às vezes, e existem momentos também que nós até pensamos que Deus se esqueceu de nós, mas ela foi insistente. Era estéril, aqui no texto que nós acabamos de ler, estéril porque ela não conseguia, logicamente, gerar uma criança. Mas existem alguns tipos de infertilidade em nossas vidas. A infertilidade de não darmos frutos, a infertilidade de não colocarmos em uso os dons que Deus nos concede. Existem pessoas que são inférteis
Então eu estou querendo trazer para a realidade, contextualizar essa situação da infertilidade. Ana era considerada uma mulher estéril. É como se ela tivesse chegado ao médico, o médico falado assim: olha, você jamais poderá ter um filho, jamais poderá gerar uma criança. Mas mesmo assim, ela insistiu, mesmo assim, ela esteve ali diante do Senhor, mesmo assim, ela não se desanimou, ela ganhou pela insistência, ficou ali na insistência. O Senhor Deus não se esqueceu, o Senhor Deus não deixou, não passou desapercebido a oração daquela mulher. No versículo 11, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, para todo efeito Deus tinha esquecido dela. De mim te lembrares, até agora continuo estéril, eu não consigo gerar criança, eu não consigo gerar um filho ou uma filha, mas se te lembrares de mim e da tua serva, não te esqueceres, e se lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela já estava falando que teria um filho. Mesmo sendo estéril, ela tinha uma confiança que estaria gerando uma criança. E por isso que ela insistiu. E às vezes nós paramos, nós desistimos com muita facilidade. Nós abrimos mão de muitas coisas porque nós não insistimos. Não existe uma insistência da nossa parte. Passaram-se 6 meses, chegaram-se a 12 meses, 2 anos, 3 anos. Quer saber de uma coisa? Não dá não. Eu já orei e pedi muito ao Senhor. Eu acho que Deus se esqueceu de mim. Eu não serei alcançado pela benevolência, pelas maravilhas do Senhor. Então a impaciência é a força que nos impulsiona a continuar lutando. Ou melhor, a insistência é a força que nos impulsiona a continuar lutando. A insistência, não pare jamais. Por mais que você esteja cansado fisicamente, espiritualmente, você já fala assim: não tem mais jeito para nada na minha vida, dependendo do que você esteja passando. Não tem mais jeito? Tem jeito sim. Então a insistência é a força que nos impulsiona a continuar lutando. Não desista nunca, irmãos. Não desista. Porque existe um Deus que está tomando conta, que continua tomando conta de cada um de nós. Por mais que o médico, por mais que qualquer pessoa, o juiz chega e diz assim: olha, a sentença é essa, tem como recorrer. Existe recurso. Por mais que o médico fale assim: não tem mais jeito, tem jeito sim. Porque o nosso Deus é capaz de ressuscitar mortos. Por que ele não vai ser capaz de sanar um problema teu, um problema nosso? Mas eu preciso ser insistente. E Ana ficou insistindo ali, a ponto de sacerdote Eli falar assim: olha, você bebeu, para de beber. O próprio sacerdote estava recriminando aquela mulher, mas ele não sabia o que passava no coração daquela mulher. Às vezes as pessoas olham para nós e pensam que nós paramos no tempo, que nada vai acontecer. Estamos vindo à igreja semanalmente, mensalmente, semestralmente, anualmente, e nada está acontecendo. E as pessoas falam assim: está insistindo tanto. Na sala de oração, toda vez a irmã pede a mesma coisa, porque a irmã é insistente, porque confia nesse Deus. E Ana confiava tanto nesse Deus, que quando ela chegou em casa, quando já estava voltando, já estava grávida. Já estava grávida, segundo a vontade do Senhor. Ela já estava grávida, segundo a vontade do Senhor. Mas por quê? Porque ela insistiu, ela não desistiu. Então não jogue a toalha em nenhum momento da sua vida. Nenhum momento. Por mais que a situação seja caótica, por maior que seja o problema, não jogue a toalha. Continue insistindo, conversando, pedindo ao Senhor Deus. Alguém pode até chegar perto de você e falar assim: para de orar, não adianta, você já ora há tanto tempo. Mas continue insistindo. A ponto do marido até questionar: eu não sou melhor do que
vários filhos para você? Porque Penina tinha filhos e Ana não tinha. Mas ela continua insistindo. Eu fico assim, às vezes, observando alguns jovens que vão prestar concurso, até adultos mesmo vão prestar concurso, aí não conseguem uma nota satisfatória no primeiro concurso que presta, não consegue uma boa nota, uma boa classificação no segundo concurso que presta, aí fala assim, não vou fazer mais não, porque são milhares de pessoas e só 80 vagas em todo o estado. Aí não dão continuidade, não são persistentes. Agora, aqueles que persistem, conseguem. Aqueles que insistem, eles conseguem. Vocês irmãos lembram do texto que fala sobre a viúva, daquela viúva que chegou, estava insistindo e ela foi atendida. Então insista, seja insistente. Então não pare. Eu estou orando pelo meu filho para que ele saia desta vida, que ele aceite Jesus, já tem mais de 10 anos. Continue orando pelo seu filho. Continue orando pelo seu esposo, continue orando pela sua esposa. Continue orando pela dificuldade que você está enfrentando. Eu não consigo quitar as minhas dívidas. Consegue sim. Deus vai arrumar um jeito para te ajudar, para você se ver livre desta dívida. Consegue. Agora eu preciso ser insistente. Eu tenho que ser insistente, eu não posso parar. A segunda situação é persistência. O que nós podemos entender como persistência? A persistência envolve manter-se firme no propósito, mesmo diante de obstáculos e provações. Persistência envolve manter-se firme no propósito, mesmo diante de obstáculos e provações. Como que nós podemos entender isso? Lá em Romanos capítulo 12, versículo número 12, a palavra nos diz assim, regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração, perseverantes. Quando nós olhamos sobre perseverança, quando nós falamos sobre esta situação aqui, sobre persistência, nós lembramos da situação de José. José não desistiu, mesmo sendo vendido como escravo. Lembra que ele teve sonhos, José teve sonhos da posição que ele alcançaria, que os pais, que os irmãos dele estariam debaixo do comando dele. José, ele não desistiu, mesmo sendo vendido como escravo e preso injustamente, não desistiu de seus sonhos e propósitos. Por quê? Porque ele foi uma pessoa persistente. E saiu da condição lá daquele poço que foi jogado, vendido para os amalequitas, foi levado para o Egito e tornou-se escravo, foi lá para a casa de Potifar e depois acabou sendo governador do Egito. Isso é persistência, irmãos. Persistência. Estou nessa empresa há tanto tempo e não consigo nada. Como que você não consegue nada? Você consegue sim, através da persistência. Então José, ele não desistiu, mesmo sendo vendido como escravo. Ele não desistiu, persistiu. Seja persistente, porque o que Deus tem preparado para cada um de nós, ninguém é capaz de retirar, irmãos. E para tudo existe um propósito. Essa foi a palavra que José usou para os seus irmãos. Vocês pensaram em tentaram me fazer o mal. Parafraseando, o mal se tornou em bem. Acabou sendo o governador do Egito. Então por quê? Porque foi uma pessoa persistente. Não desista não, irmão. Persista. Porque o que Deus já preparou para você, ninguém é capaz de tirar. Ninguém. O tempo vai passar, sim, o tempo passou, não foram apenas 6 meses. Passaram-se anos para que José chegasse a ser governador do Egito. Passaram-se anos. Mas ele foi governador do Egito. E nisso toda a família dele veio para o Egito também. E aí a palavra nos conta lá no livro de Gênesis que quando eles chegaram e encontraram com José, José não falou de imediato que era irmão.
Só no final que José se declarou que era irmão. Antes ele já foi para um canto e chorou a tal ponto que eu via o choro longe, o choro de José. Mas ele foi persistente. E eu faço uma pergunta: você tem sido persistente? Tem sido persistente? Pastor, eu tenho lutado para vencer alguns obstáculos na minha vida. Pessoas que têm por hábito beber. Pastor, eu estou tentando largar esse vício, mas eu não consigo, pastor. Consegue. Porque se eu for perguntar aqui quem já bebeu algumas vezes, ou várias vezes, ou bebeu anos, décadas, muitas das pessoas que estão aqui beberam décadas. Se eu fosse perguntar aqui quantos já foram no baile aqui da Baia, vários dos irmãos já falaram: eu fui. Mas olha o teu lugar hoje. Você aceitou, você recebeu o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador, persistindo. E olha a tua posição hoje. Você é uma pessoa que pode chegar em qualquer lugar e falar: eu sou salvo pelo Senhor Jesus, eu sou um servo do Senhor Jesus, eu sou um filho do Senhor Jesus, ou eu sou uma serva, eu sou uma filha do Senhor Jesus. A sua vida mudou completamente. E nós precisamos persistir nesta caminhada, nesta jornada. Porque a equipe de louvor até canta um hino que fala que o melhor de Deus ainda está por vir. Às vezes achamos que já alcançamos o melhor de Deus, mas nós ainda não alcançamos o melhor de Deus. Ele tem coisas grandiosas a nos dar. A própria palavra dele nos fala a respeito disto. O que eu não posso é me acomodar. Não posso me acomodar. Ah, mas não tem como. Ah, pastor, mas eu tenho medo de aceitar a Cristo hoje e receber Jesus como meu Salvador hoje. E com o tempo eu largar, virar as costas e não conseguir prosseguir. Não vou conseguir prosseguir nessa jornada, nessa caminhada. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, eu não sei se eu aceitei Jesus ou ele que me aceitou. Eu lembro que eu fiquei um bom período sem falar com os meus pais a respeito da decisão que eu havia tomado. Aceitei a Jesus com convicção. Mas eu fiquei pensando: não vou falar para os meus pais agora não, que eu aceitei Jesus. Fiquei ali naquela caminhada, naquela trajetória, orando, indo, visitando a mesma igreja. Depois eu falei para o meu pai, falei para os meus pais: eu aceitei a Cristo. Então, às vezes, nós até retardamos essa decisão. Por que eu não quis falar? Porque eu falo assim: não, de repente há uma recaída, mas se você fizer uma entrega de todo o coração ao Senhor Jesus: Senhor, eu quero a partir de hoje ser o teu servo, Ele vai te assegurar, Ele vai te ajudar. É lógico que de repente pode acontecer um acidente de trajeto, de percurso. Pedro não estava afundando, Jesus foi lá e trouxe Pedro de volta. Agora eu preciso é persistir. Pastor, eu não sei se eu tomo uma decisão, não sei se eu volto para a casa do Senhor ou não. Eu falo para você: persiste, volte, porque Deus vai te dar uma garantia para você continuar na casa dele. E por mais que o inimigo ele queira te derrubar, agora você já é um servo do Senhor, é uma serva do Senhor, e você vai ver as coisas grandiosas que o Senhor há de fazer na sua vida, porque Ele tem coisas grandiosas para cada um de nós. Deus não construiu lá o jardim do Éden de qualquer maneira. Ele fez uma coisa linda, uma coisa magnífica. Não havia pecado quando Ele criou ali o jardim. Não havia doença, não havia lamento, não havia nada disso. Porque Deus só faz o melhor para cada um de nós. E Deus quer que você experimente o melhor que Ele tem para a sua vida também. Mas persista. Não se deixe levar por palavras vãs. Palavras que parecem: você mora aqui em Bom Pastor, como eu já falei algumas vezes, você mora aqui em Bom Pastor, você está sonhando muito, está sonhando alto, está sonhando demais. Você é um sonhador, falaram isso para José. Você é um sonhador.
E só você sabe, tem no teu coração o que você quer alcançar. E Deus sabe perfeitamente. E se Ele já tem esse propósito para você, você vai conseguir, em nome de Jesus. Se Ele já tem esse propósito para você, você vai conseguir. José conseguiu. José conseguiu. Porque José nunca abriu mão desse Deus. Nunca abriu mão desse Deus. Mesmo quando a esposa de Faraó se colocou à disposição dele, ele sozinho com a esposa de Faraó, de Potifar, melhor dizendo, ele resistiu porque ele sabia no Deus que estava crendo, no Deus que tomava conta dele, Deus que cuidava dele. Ele resistiu, irmãos. Então, queridos, Deus ele é capaz de tirar você dessa situação que você se encontra e colocar você num outro nível, numa outra situação, por causa da sua persistência. Tenho visto algumas pessoas aqui na igreja que têm persistido em vir aqui na igreja. Eu tenho observado isso. Isso é persistência. Eu vou. Tu vai para onde? Vou para a igreja. Isso é persistência. Poderia ficar em casa. Mas eu tenho visto pessoas que têm vindo dominicalmente aqui na igreja. Numa quarta-feira, uma menina chegou, uma adolescente chegou e falou assim: pastor, eu estou querendo ser membro dessa igreja aqui. Tem vindo aqui alguns dias, eu quero ser membro desta igreja. Por quê? Porque aqui eu ouço a palavra. Eu ouço a palavra. Tem alimento aqui. Estava vindo de uma outra denominação. Tem alimento aqui. Então, se você está persistindo em vir aqui na igreja, nesta igreja, ou mesmo que você vá em outra igreja que faça um bom uso da palavra, demonstrando uma persistência, o Senhor há de te abençoar. Você já é abençoado porque está aqui, você já é abençoado porque conseguiu despertar neste dia, você já é abençoado porque você está prestando um culto ao Senhor Deus, pela atenção que você está dando à palavra do Senhor, aos louvores que você ouviu aqui. Você já é um abençoado. Agora Deus quer nos abençoar, te abençoar ainda mais. A terceira situação dentro desse triângulo é a resiliência. O que é a resiliência? É a habilidade de não se deixar abater pelos problemas. Quantas pessoas já se deixam abater pelos problemas? Os problemas irão surgir, irmãos. O problema vai surgir na sua vida, eles vão surgir. Mas se encontrar força para se levantar e recomeçar. Muitos não dos jovens, mas dos mais adultos, eu já falei sobre isso aqui, viram aquele filme do Rocky Balboa? Ele apanha, e no final ele levanta e derruba o adversário, vence a luta. Todos os filmes dele, apanha, no final ele vence. Ele vence. Assim somos nós também, nós somos vencedores em Cristo Jesus, nós conseguimos transpor essas dificuldades. O que é a resiliência? É a habilidade de não se deixar abater pelos problemas. Os problemas vão surgir, irão surgir. Os problemas irão surgir. Se eu fosse perguntar também aqui, quem já foi assaltado, eu creio que vários irmãos ergueram um dos braços. Mas nós estamos aqui. Se foi um carro que levaram, nós conseguimos um melhor. Se foi um celular que levaram, nós conseguimos um melhor. Quantos aqui de repente? Mas é a habilidade de não se deixar abater pelos problemas. Se eu fosse me deixar abater pelos problemas, eu não sairia de dentro de casa. Nós não sairíamos de dentro de casa. Naquele período terrível que o bairro estava passando, não nos deixamos abater pelo problema. Algumas pessoas chegavam até a dizer: não, já estou acostumado com isso. Nós não podemos nos acostumar com as coisas ruins. Nós temos que pensar sempre nas coisas boas, nas coisas melhores que Deus tem a nos oferecer. Então é a habilidade de não se deixar abater pelos problemas, mas de encontrar forças para levantar e recomeçar. Nada melhor do que um recomeço. Às vezes algumas pessoas veem uma coisa estragada, mas vou jogar fora. Mas tem sempre alguém que pega aquele material e conserta e continua utilizando. Isso acontece no relacionamento conjugal,
Isso acontece com os nossos aparelhos. Às vezes você pensa que teu aparelho está estragado e não está estragado. Precisa só de um reparo para voltar a ser reutilizado. Assim também a nossa vida. Eu preciso não me deixar abater pelos problemas. Os problemas virão, mas teremos que encontrar forças para nos levantar e recomeçar. Recomeçar, irmão. Quantos já passaram por queda na vida? Quantas quedas nós já tomamos, irmãos? Eu falo queda não é tropeçar, falar igual o grupo tropicar aqui e cair. Não falo nesse tipo de queda, não. Eu falo de queda mesmo na vida espiritual, na vida moral. E Deus nos reergueu, nos trouxe de volta, e aqui nós estamos. A nível de enfermidade, quanto poderia se entregar para dizer, não, agora não tem mais jeito. E Deus falou assim, tem jeito sim, porque eu estou nesse negócio aí. Você não está sozinha, você não está sozinho. Eu vou te ajudar. Pastor, eu já vivo com aquela pessoa há tantos anos e não vejo melhora. Tem melhora sim. Quando nós olhamos para a vida de Jó que passou por grandes provações, manteve sua fé firme em Deus. Jó perdeu praticamente tudo, só não perdeu a fé. Só não perdeu a fé. Perdeu praticamente tudo. Era uma pessoa bem estabilizada. Tinha lá o seu casamento, os seus filhos, sua propriedade. Perdeu praticamente tudo. E foi assim, uma praticamente atrás da outra que veio acontecendo. E quando nós chegamos no final do livro de Jó, nós poderemos ver aqui o que Deus fez na vida de Jó. Por causa de quê? Devido à resiliência dele. E o que é resiliência? É a habilidade de não se deixar abater pelos problemas, mas de encontrar forças para se levantar e recomeçar. Encontrar forças para recomeçar, para levantar e recomeçar. Quem já passou de 60 aí sabe a dificuldade que tem para levantar, né? Está sentado no sofá, aí vai levantar, né? Que dificuldade para levantar. Passou dos 60, já tem alguma dificuldade para levantar. Alguns têm dificuldade até para se mover no banco. Tem dificuldade até para se mover no banco. Mas nós precisamos ter força para levantar. Senhor, me ajude. Senhor, eu preciso da sua ajuda. Senhor, eu sozinho não consigo caminhar. Sozinho eu não vou conseguir vencer as dificuldades que têm surgido diante da minha vida. Então o grande desafio para você nesta noite é que você seja insistente, que você persista, que você seja resiliente. E em Jó capítulo 19, versículos número 25, fala: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Esta foi a palavra de Jó. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Esse meu não era somente de Jó, é seu também, é nosso. É nosso. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ele virá o teu socorro, virá o nosso socorro. Independentemente da situação que você esteja vivenciando, você esteja passando, Deus quer tirar você dessa situação. Assim como aqueles amalequitas tiraram José daquele poço, alguns pensaram assim, agora vai ser vendido como escravo lá para o Egito, mas quando retiraram José do poço, não sabiam eles que estavam dando vida a José. E é justamente isso que o Senhor quer fazer contigo. Mas pastor, se eu chegar em casa a falar que eu mudei de vida, chegar em casa a falar que eu reconheci que Cristo é meu Salvador, as pessoas vão rir de mim. Riram de José? O sonhador. Lá vem o sonhador. Riram de José. Por que não vão rir de você? Por que não vão rir de você? Mas no final eles é que vão chorar. E você, nessa insistência, nessa persistência, nessa resiliência, você vai demonstrar a essas pessoas que riram de você quem é o Deus que você serve. A qual Deus que você serve. Deus está trabalhando na sua vida. Está trabalhando de que forma? Porque está dando condições de você vir até a casa dele, está dando condições de você ouvir da palavra dele, está dando condições de você raciocinar, de você refletir sobre, decodificar a mensagem que Deus está enviando para você.
E está dando a oportunidade para você parar e analisar como está sendo a minha vida. Eu estou gostando do tipo de vida que eu estou levando? Está sendo benéfico o tipo de vida que eu estou levando em relação não apenas a mim, mas em relação também à minha família? Deus está trabalhando dentro desses aspectos neste momento na tua vida. E quem trabalha sobre estas ou nessas áreas não é o pastor, não são os diáconos, não é a equipe de louvor, mas é o Espírito Santo de Deus. É Ele que está trabalhando na tua vida. Não tem jeito, pastor. Tem jeito sim, tem jeito sim. E Cristo quer transformar a sua vida. Mas se eu voltar a beber amanhã, Pedro, então logo o Senhor Jesus foi assunto aos céus, Pedro voltou a feder peixe. Pedro largou tudo para trás e voltou a feder peixe. Ele foi trabalhar lá onde ele trabalhava, que era na vida de pescador. Ele voltou a feder peixe. Aqueles discípulos voltaram para Emaús, estavam a caminho de Emaús. Mas Jesus foi lá e buscou, trouxe Pedro. Jesus foi lá e buscou aqueles homens que estavam a caminho de Emaús. Você nunca vai estar sozinho. Quando você pensar assim, eu vou cair, Jesus fala assim, você não vai cair porque eu estou te segurando pelas mãos. Mas eu preciso ter insistência, persistência e resiliência. Senhor, me ajude. Eu estou precisando de Ti, Senhor. Tu sabes o quanto que eu gostaria de ter uma vida transformada, até porque eu não estou satisfeito com esse estilo de vida. Não estou satisfeito. Muitos de nós não estamos. Mas pelos nossos próprios esforços nós não conseguiremos. Sozinho nós não conseguiremos. Mas a partir do momento que eu coloco o Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, eu falo assim, olha, minha vida te pertence agora. Agora eu sou teu servo, sou teu filho. Agora eu sou teu filho. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Queridos, partindo para a conclusão, que possamos, com a ajuda de Deus, desenvolver estas qualidades. Quais qualidades? Essas três: insistência, persistência e resiliência. Que possamos, com a ajuda de Deus, desenvolver essas qualidades e viver uma vida cristã plena e abundante. O próprio Senhor Jesus falou, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Tenham alegria, tenham paz, e que possam desfrutar de tudo quanto o Pai preparou para cada um de vocês, ou para cada um de nós. Que possamos, com a ajuda de Deus, não com a ajuda do homem em si, mas com a ajuda de Deus, desenvolver essas qualidades e viver uma vida cristã plena, e abundante. Deus quer trabalhar em nossas vidas. Deus quer nos reconstruir aquelas pessoas que se acham que estão, já demoliram o prédio, já demoliram aquela casa, já demoliram aquele habitat. Mas Deus quer reconstruir, quer fazer tudo novo. Quando a palavra nos diz que a glória da segunda casa será melhor do que a primeira, é em relação à nossa vida também. Deus quer tornar você uma nova criatura, transformar a sua vida, a ponto das pessoas falarem assim, quem diria? E você sair da última fila e conseguir chegar lá na frente, as pessoas falam, mas como que ele conseguiu? Eu não consigo. Aí você poderá dizer, eu consegui porque eu tenho alguém que cuida de mim. Eu consegui porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu consegui porque tem um Deus que tem misericórdia de mim. Embora o Senhor Deus tenha misericórdia de todos, mas de todos aqueles que entendem a sua palavra, de todos aqueles que recebem o seu Filho como único e suficiente Salvador. E é justamente isso que o Senhor Deus quer fazer com cada um de nós. É justamente isso que o Senhor Deus quer fazer contigo. É justamente isso que o Senhor Deus quer trabalhar em nossas vidas e trazer assim, um bem-estar magnífico para cada um de nós. Então, queridos, nós precisamos utilizar essas três qualidades fundamentais para nós vencermos. A nossa vida é marcada por desafios e obstáculos. Tua vida, eu sei, é marcada por desafios e obstáculos. Tua vida é marcada por desafio e obstáculo. O primeiro obstáculo que de repente você possa
Encontrar, você pode encontrar, é quando chegar em casa. E agora que você é crente, não vou poder fazer mais nada, não vou poder passear, não vou poder ir à praia. Esse é o primeiro obstáculo. É o primeiro obstáculo. Lembra quando aquele homem gritou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim? As pessoas: fica quieto, deixa o mestre, não incomode o mestre não. Então o primeiro obstáculo às vezes não encontramos dentro de casa, mas nós conseguimos vencer. Quantos de nós aqui, e você que o seu esposo, a sua esposa ainda não é evangélica, ainda não aceitou Jesus como Salvador, continuem insistindo, orando ao Senhor, peça ao Senhor a cada dia. Deus não se esqueceu, Deus não se esqueceu de você. Deus, Ele está olhando para você, está ouvindo a sua oração, e no tempo dele, Ele fará a transformação. Mas é o tempo dele também eu aceitar o querer dele na minha vida. Nós vamos orar neste momento, e eu gostaria que você entendesse o que eu vou dizer agora, que você se desarmasse. O que eu quero dizer em desarmar? É deixar de lado tudo quanto falaram para você até agora em relação a receber Jesus como seu único, suficiente Salvador. Porque às vezes nós crescemos entendendo que não precisamos de Cristo. Eu já li em várias frases assim, ou melhor, em vários caminhões, um para-choque de caminhão: viver sem Cristo é fácil, e difícil é morrer sem Ele. Difícil é morrer sem Ele. E esta é mais uma noite em que o Senhor está dando oportunidade para que você reconheça o seu estado. Como que você está? Como que eu estou diante do Senhor? Como que eu estou diante do Senhor? E o Senhor há de fazer a diferença dentro da sua casa. E você virá aqui nesta igreja, ou na igreja que você for, para dar um testemunho: olha, Cristo fez uma revolução dentro da minha casa. Ele mudou completamente dentro da minha casa, meu lar, meu casamento. Restaurou o meu casamento. Ele restaurou o meu casamento. Restaurou a minha vida. Restaurou a minha vida. Em nome de Jesus eu creio nisto. Que você pode vir aqui à frente e falar assim um dia: olha, depois que eu aceitei Jesus como Salvador, minha vida mudou. Minha vida mudou. E eu quero orar por você e orar com você neste momento. Você que de repente já ouviu por diversas vezes a mensagem, por várias vezes você já esteve na igreja, em uma igreja, está sendo insistente, persistente, resiliente. Bem-vindo, bem-vindo. Mas ainda não abriu um espaço para que o Senhor possa trabalhar na sua vida. Pastor, o que é aceitar a Jesus? É você falar assim: Senhor, a partir de hoje, eu quero que tu tome conta da minha vida. Passe a tomar conta da minha vida. A partir de hoje, estou entregando a minha vida a Ti, Senhor. A minha vida pertence a Ti. Isso é aceitar Jesus. É uma entrega. Nós não colocamos, não é nenhum sacrifício. Olha, se você aceitar Jesus, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É algo simples. É falar assim: Senhor, a partir de hoje, eu quero receber o Teu Filho, Deus, como meu único e suficiente Salvador. Vamos orar? E você que está afastado de uma igreja, é o tempo que o Senhor Deus deu a você, para você refletir. E você que ainda não tornou pública essa decisão de aceitar a Jesus como teu único e suficiente Salvador, é o momento que Deus está te dando também para você tornar pública esse momento, essa decisão tua. E você que está retardando também, já tomou essa decisão, torne pública essa decisão. Pai querido de infinita misericórdia, nós queremos te agradecer por tudo quanto tens feito em nossas vidas, pelas oportunidades concedidas, ó Senhor Deus, a cada um de nós, de visitarmos uma igreja, de ouvirmos a Tua palavra, ó Senhor Deus. E o Teu Espírito, ó Senhor Deus, está tão perto de mim, ó Senhor Deus, querendo fazer morada na minha vida. Senhor, Tu sabes o que eu estou passando, do que eu estou precisando. Tu conheces a minha situação, Senhor. Mas a partir de hoje, ó Senhor Deus, eu quero abrir o meu coração e permitir que Tu verdadeiramente venha fazer morada na minha vida, Senhor.
Senhor, muito obrigado pela oportunidade de ter vindo à sua casa mais uma vez, ó Senhor Deus. E eu quero tornar pública essa minha decisão nesta noite. Muito obrigado, ó Senhor Deus, porque eu tive a condições de se levantar da minha cama, da cadeira onde eu estava e de vir até a tua casa. Eu quero te agradecer, ó Senhor Deus, por isto. Eu quero te agradecer por estar nesta igreja, nesta noite, ó Senhor Deus. Eu quero te agradecer pelos louvores que eu ouvi, que mexeu no meu coração, ó Senhor Deus. Pelas orações que foram feitas aqui, ó Senhor. Pelos textos lidos, ó Senhor Deus. Pela tua palavra, ó Senhor Deus. Eu quero te agradecer, porque muitas pessoas não estão tendo essa oportunidade, mas eu estou tendo essa oportunidade nesta noite, e por isso eu quero te agradecer, ó Senhor Deus. E em nome, por amor de Cristo Jesus, que eu creio que você está permitindo que o Senhor Deus trabalhe no teu coração, trabalhe na tua mente também, para que você saia daqui como uma nova criatura, saia daqui transformado, uma nova criatura. A própria palavra nos diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O Senhor quer fazer novo, tornar nova a sua vida a partir desta noite. Nós te agradecemos e te suplicamos em o nome por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Senhor. Antes de chamar os irmãos aqui à frente, eu gostaria de saber se existe alguém que está afastado da igreja e queira voltar, afastado do Senhor e queira voltar nesta noite. Eu não vou chamar você para vir aqui à frente, fique tranquilo. E também eu não estou falando que você tem que ser membro desta igreja, não é isto. O nosso objetivo é povoar o céu. Então, se você está afastado da casa do Senhor, se você está afastado do Senhor, eu gostaria que você erguesse um dos braços, porque para que nós pudéssemos identificar, está orando por você. Alguém? Erga um dos braços, que nós estaremos orando por você nesta noite. Alguém? De repente você está falando assim, essa palavra tocou no meu coração, mas o braço está pesado para levantar. Pastor, o senhor não sabe da minha situação. Eu não sei, mas Deus sabe. Pastor, eu não sou casado, eu não sou casada. Quem disse que você tem que ser casado ou casada para poder receber Jesus como seu único e suficiente Salvador? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós não estamos aqui para olhar a condição social de ninguém. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho, pregar as boas novas. Mais uma vez, alguém afastado e queira voltar para a casa do Senhor, erga os teus braços e nós estaremos orando por você. Alguém que ainda não tomou uma decisão ao lado do Senhor, fala assim, hoje eu quero Jesus na minha vida como meu único e suficiente Salvador. Alguém? Erga um dos braços, nós estaremos orando por você. Deus abençoe, filho. Deus te abençoe, tá? Amém. Deus te abençoe. Alguma jovem, isso, já foi. Uma outra pessoa pode ali dar um abraço naquela jovem, isso, chega ali. Só quem está passando por dificuldade sabe o quanto necessita do Senhor. Só quem está passando pela dificuldade, irmãos. Quem não está passando por dificuldades, acha que está tudo tranquilo, que não preciso de Cristo, não preciso. Mas quem sabe da vida que está vivendo, que está passando, o momento que está vivenciando, ela reconhece, cai em si. O pessoal falava, cai a ficha, fala assim, eu estou precisando. Mas eu sou muito novo. Para receber Jesus como Salvador, não precisa de fator idade. Eu tenho 10 anos, eu tenho 9 anos, eu tenho 20 anos, eu tenho 60 anos, eu tenho 70 anos, não preciso mais de Cristo, de aceitar Cristo. Quem disse que não? Enquanto nós estivermos vivos aqui na face da terra, nós precisamos de Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Alguém mais que gostaria? Erga um dos teus braços, nós estaremos orando. Não vou insistir, porque você já teve um tempo hábil para tomar essa decisão. Imagine a alegria, a própria palavra nos diz que há alegria no céu quando um pecador se arrepende e quando um filho volta para casa. Há uma grande alegria no céu. Se existe uma grande alegria no céu, porque pelo amor que Deus tem por cada um de nós. Quero orar pela vida da jovem e em seguida teremos nosso momento do culto das respostas.